Olá, pessoal. Estamos aqui com a Regiane. A Regiane, que há um bom tempo ela foi diagnosticada com hipertensão e ela já tentou de várias maneiras vários medicamentos de farmácia, mas ela não obteve bons resultados. Só que há mais ou menos um mês, a Regiane ela iniciou um tratamento à base de plantas medicinais. Ela que está sendo auxiliada pelo Dr. Lucas Barbosa. Vou falar um pouquinho aqui do Dr. Lucas, ele que é fitoterapeuta, reconhecido e credenciado pela Abrarte. Ele possui nível superior, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, com extensão curricular em farmacologia, primeiros socorros, imunologia e nutrição. Ele é especialista no ensino de biologia pela Faculdade Dom Alberto. Ele é especialista em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Possui curso de fitoterapia pela USP e UNAERP. Possui curso de uso de plantas medicinais e fitoterápicos para agentes comunitários da saúde pelo Ministério da Saúde, ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele possui curso de qualificação em plantas medicinais e fitoterápicos pelo Ministério da Saúde, realizado na Universidade do Rio Grande do Norte. Possui também curso terapeuta em fitoterapia pelo projeto Biociência, cursos reconhecidos pela Abrarte também, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Ele possui curso também de atualização em fitoterapia no envelhecimento pela Natulab. Ele possui curso de atualização em fitoterapia também curricular, ou melhor, sistema circulatório pela Natulab também. Possui curso de atualização de interação entre fitoterápicos, nutrientes e drogas sintéticas. Bastante coisa. Atualmente, ele é concursado como professor de biologia pelo estado do Ceará. Ele também dá cursos de fitoterapia e uso de plantas medicinais. Sou aluno do Dr. Lucas Barbosa, eu faço parte de uma turma que está fazendo o curso de terapeutas e fitoterapia, reconhecido também pela Abrarte, e já estamos estagiando. E logo também estaremos atuando na área como fitoterapeutas. E agora nós vamos entrevistar a Regiane. Regiane que teve excelentes resultados com o uso de plantas medicinais. Então, a Regiane hoje ela vai responder algumas perguntas para a gente. A primeira pergunta que temos para a Regiane é: Regiane, há quanto tempo você não conseguia controlar a sua pressão, mesmo usando vários medicamentos sintéticos de farmácia? Ou melhor, desde quando você descobriu que tem hipertensão e há quanto tempo você está tomando esses medicamentos sem conseguir controle? Em 5 anos que foi diagnosticado a hipertensão, e de lá para cá eu tomei 6 tipos de medicações diferentes. E nenhum surtiu o efeito. Isso. Foram mais ou menos de 5 a 6 anos, não é mesmo? Deu uma travadazinha, mas... Isso. De 5 a 6 anos, mais ou menos esse tempo. E a segunda pergunta que eu te faço, Regiane, é: quais os medicamentos de farmácia você tomava para tentar controlar a sua pressão? Quais seriam esses medicamentos? No caso, eu tomei 6 medicações já. Aí, toda vez que eu voltava no cardiologista, era trocado. As 2 últimas que eu tomava era a losartana e o hidroclorotiazida. E esses medicamentos, você conseguiu controlar a sua pressão? Você conseguiu bons resultados com ele? Não. A mais baixa que tinha, mesmo usando... Não. Mesmo usando as 2 medicações, os valores mais baixos que eu obtinha era 15,10 ou 15,9. Ainda bastante alto, não é mesmo? E você conseguiu reduzir a pressão
para a normalidade em 1 hora ou menos, usando esses medicamentos? Você conseguiu reduzir essa pressão, deixando ela normal em 1 hora ou menos? As medicações de farmácia, nenhuma. Outra pergunta, você conseguiu controlar a sua pressão com os produtos naturais e remover alguma medicação que você tomava de farmácia? Então, no caso, eu comecei tomando os naturais e continuei com as medicações. Porém, o hidroclorotiazida, que é o diurético, ele nunca fez efeito, foi o primeiro que eu cortei. Aí eu parei de tomar. 5 dias depois que eu comecei a tomar os naturais. Quando foi com 15 dias depois, eu deixei o losartana. Então, agora eu não estou tomando nenhum dos comprimidos que eu tomava. No caso, você está só usando plantas medicinais no momento, certo? Só. Isso. Bom. Outra pergunta, Regiane. Você considera que as plantas medicinais controlam sua pressão arterial melhor que as medicações químicas de farmácia? Sim, com certeza. Todas as vezes em que eu usei, mesmo para casos emergenciais, resolveram. Coisa boa, hein? É verdade, Regiane, que você conseguiu reduzir uma hipertensão emergencial com as plantas medicinais, não precisando mais ir para o hospital, para a urgência? Sim. No caso, eu estava com a pressão 19/12, quase 13. E aí eu fiz uso de plantas medicinais e com 1 hora depois eu vi minha pressão, ela tinha baixado para 18/11. E aí eu fui incentivada a ir procurar o hospital, eu conversando com o Lucas, ele falou que era bom eu ir por conta da pressão que não tinha baixado muito e que não tinha principalmente a mínima, que ela estava acima de 10 ainda mantinha em 11. Mas aí eu refiz a dose do remédio natural. E aí, com 30 minutos a 40, eu comecei a sentir melhoras. E aí, com 45 minutos depois da segunda vez que eu tomei, eu fui medir, ela já estava 13/9. E aí, umas 2 horas e meia depois, ela deu já 12/8. Coisa boa, hein, Regiane? Eu lembro que você falou em uma entrevista que a gente estava falando, ou numa live, e certa vez você foi para o hospital e mesmo assim você ainda saiu com a pressão alta. Foi. Eu cheguei no hospital numa pressão 20/12, 20/13. E aí ela foi para 19/12. Quando eu saí, ela estava 16/10. E isso 8 horas depois de ter dado entrada no hospital. É bem alta, ainda saiu bem alta. E a próxima pergunta que eu te faço é o seguinte: usando as doses corretas, você sente segurança em usar plantas medicinais? Sim. Eu estou usando os horários específicos e em algum momento eu estando na rua, não, que eu percebo que é o horário passado, eu sinto a necessidade de usá-las. Então, assim, usando as doses certas, eu estou me sentindo mais segura em manter os horários e as doses. Manter aquele ritmo, né? E, Regiane, como era a sua pressão arterial e a sua vida antes e depois de usar as plantas medicinais? Antes, a pressão mínima era 15/16, ou por 10 ou 11, e ela chegava a 20/12, 20/13, e teve até uma vez que chegou a 29, chegou a 22/19. E era bem difícil, porque eu me sentia muito mal, mas mesmo com os remédios e com os remédios, às vezes, que eu tomava no hospital. Mas aí, depois do começo que eu tive com as plantas naturais, eu já tive 2 picos só de pressão mais alta. Mas, mesmo assim, o efeito delas foram muito rápido. Eu tomei os produtos que são emergenciais, que não são para me ficar tomando diariamente, mas o efeito foi em menos de 1 hora. Menos de 1 hora.
Mas aí, depois das plantas medicinais, como ficou a sua vida depois que você passou a utilizar? Em todos os sentidos, ela ficou bem melhor. Uma que eu não sinto mais os incômodos da pressão alta, e agora eu estou conseguindo manter uma pressão de 12/8. Algumas vezes em que eu me estresso, eu passo alguma coisa, ela chega a 13/9. Mas ela não passou mais desse valor. Nunca mais ela chegou a 16. E mesmo ela 13/9, nunca mais. E mesmo ela 13/9, eu não tenho mais aqueles incômodos que eu tinha. Ela não chega nem a 16, que foi quando você saiu do hospital, né? Você ainda saiu com a pressão em 16, né? Não. Então, mostra aí não excelentes chega. resultados, não é mesmo? E a última pergunta, Regiane, diz assim: as plantas medicinais que você usou tiveram o mesmo efeito dos medicamentos químicos sintéticos ou foram melhor do que eles? Foram bem melhores. Os 2 medicamentos últimos, né, que é os mais recentes, que eu usava, eles literalmente não faziam efeito. O que eu usava como diurético não fazia efeito, e o que eu usava para controlar também não. Então, eu consegui controlar exatamente com as plantas. Muito bom. Giane, somos gratos, agradecemos demais por você tirar esse tempo para nos dar essa entrevista. E se alguém que estiver assistindo a entrevista da Regiane se interessar, desejar saber mais, pode ficar à vontade, pode entrar em contato, tanto comigo ou com o Dr. Lucas Barbosa, ou até mesmo com um dos alunos dele. A gente vai ficar feliz em atender cada um de vocês. Obrigado, Regiane, e desejamos sempre que você continue melhorando. Obrigada a vocês por me ajudarem a manter esse ritmo da pressão.